Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca. Então nós fizemos um cordãozinho de 22 correntinhas para nós fazermos a nossa amostra do ponto pipoca. Então nós já vamos começar direto na primeira carreira com o ponto em si. Nós vamos pegar uma laçadinha, pular 3 correntinhas da base e na quarta nós vamos fazer um ponto alto. Então, nós começamos a nossa carreira com 2 pontos altos, as 3 correntinhas e o ponto alto que nós acabamos de fazer. Na terceira correntinha, nós já vamos fazer um ponto pipoca. Nós fazemos o nosso ponto pipoca com 5 pontos altos, no mesmo ponto de base. Tem pessoas que fazem com 4, tem pessoas que fazem com 6, depende se você quer ele mais cheinho, se você quer ele com menos volume. Nós costumamos sempre fazer com 5. Então, você vai fazer nesse próximo ponto da base, nessa próxima correntinha, você vai fazer 5 pontos altos. Então, você faz um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 e 5 pontos altos, todos na mesma correntinha da base. Depois que você fizer os 5 pontos altos, você estica um pouco a laçadinha, alonga, como nós chamamos. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Nesse primeiro, você pode introduzir a agulha dentro dessas correntinhas que ficam aqui antes do primeiro ponto e puxa a laçadinha lá por trás, fazendo seu ponto pipoca, puxando a laçada e fechando com outra laçadinha, como se fizesse um ponto baixo. Então, nós temos aqui já um ponto pipoca feito. Em seguida, agora você vai fazer 2 pontos altos de intervalo. Ó, próxima correntinha você faz um ponto alto. E na seguinte, você faz outro ponto alto. 2 pontinhos de intervalo. Depois de fazer os 2 pontinhos de intervalo, você vai fazer novamente outro ponto pipoca. Então, você vai pegar a laçada. Na próxima correntinha, você vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Alonga esta laçada que está na agulha, retira a agulha, conta 1, 2, 3, 4, 5 pontos e nessa correntinha que fica antes do primeiro dos 5 pontos, você introduz a agulha, puxa aquela laçada que você tinha deixado à espera ali por dentro, fecha com outra laçada. Agora, você vai fazer 2 pontos altos de intervalo, ó, um ponto alto na próxima correntinha, outro ponto alto na próxima correntinha. E vai fazer novamente mais um ponto pipoca. Você sempre vai fazendo dessa forma até o final da carreira. Um ponto pipoca, 2 pontos altos. Um ponto pipoca, 2 pontos altos. Um ponto pipoca agora novamente. Então, fazemos 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Retiramos a agulha, voltamos no espacinho da correntinha antes do primeiro ponto deste grupo de 5, pegamos aquela laçada que nós havíamos deixado à espera e fechamos com outra laçadinha. É um ponto baixo para fechar. Novamente, pegamos a laçada, vamos na próxima correntinha da base e fazemos aqui um ponto alto. E na correntinha seguinte, a mesma coisa, outro ponto alto. Então, agora você vai terminar a sua carreira de pontos pipocas até o finalzinho desse cordão de correntinhas, para depois nós fazermos a segunda carreira do ponto pipoca sobre ponto pipoca. Então, ele vai ficando dessa forma. Quando você terminar a primeira carreira de ponto pipoca, ela vai ficar dessa forma.
Então, agora, para terminar a carreira, você sempre termina com esses 2 pontos altos. Você iniciou com 2 pontos altos, você termina com os 2 pontos altos. Para subir para a próxima carreira, você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. Só que na carreira de volta, que vai ser trabalhada pelo avesso, nós vamos trabalhar direito e avesso numa amostra de ponto pipoca. Você já vai intercalar, você não vai fazer o ponto pipoca sobre o ponto pipoca. Você vai colocar nesses espacinhos que estão entre os pipocas da base. Então, aqui nós subimos as 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. E já no próximo ponto alto, você faz o ponto pipoca para intercalar, para ele ficando nos espacinhos que eram dos pontos altos da base. Então, aqui nesse próximo ponto alto, que é o segundo, você já faz os 5 pontos altos nele, para formar o ponto pipoca. Então, nós temos aqui, ó, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos. Voltamos aqui no primeiro, na laçadinha, na correntinha que fica antes do ponto, pegamos a laçada ali por dentro, puxamos e fechamos com o ponto baixo. Observe que quando você trabalha pelo avesso, o relevo do ponto pipoca ele vai ficando virado para você. Porém, os relevos têm que ficar todos do mesmo lado. Então, você empurra o relevinho e ele vira. O ponto pipoca vira para o outro lado, ó, e o relevo fica para o lado direito. E ele vai ficando intercalado com o ponto de baixo. Então, feito esse ponto pipoca, agora sim você vai fazer os 2 pontos altos de intervalo novamente. Você vai pegar um ponto alto, vai ser sobre o ponto pipoca. E o outro ponto alto vai ser sobre aquele primeiro dos 2 de intervalo que nós fizemos na carreira da base. Quando você chegar no segundo ponto alto, que eram aqueles 2 de intervalo, você já faz o ponto pipoca. Então, nesse segundo ponto alto de intervalo da base, você já faz novamente 5 pontos altos ali. 2, 3, 4, 5. Estica a laçada, volta antes do primeiro ponto desse grupo de 5. Pega aquela laçada, puxa ali por dentro, ó, e fecha com um ponto baixo. Novamente, ó, o relevinho, depois você pode arrumar no final o relevo. Ele tem que ficar lá pra frente, ó. Feito esse ponto pipoca, novamente 2 pontos altos de intervalo. Um sobre o ponto pipoca da base e outro sobre o ponto alto seguinte. No próximo ponto alto da base, nós já fazemos o próximo ponto pipoca. 5 pontos altos no mesmo ponto da base. 4, 5. Esticamos a laçada, retiramos a agulha. Voltamos aqui no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Antes desse primeiro pontinho do grupo de 5 e puxamos a laçadinha ali por dentro, fechando com ponto baixo. Pegamos a laçada novamente, vamos sobre o ponto pipoca, fazemos um ponto alto. Vamos sobre o próximo ponto alto dos intervalos da base, fazemos outro ponto alto. E no próximo ponto alto da base, nós fazemos o ponto pipoca. Vamos virar esse relevinho lá pra frente, para ficar certinho. E aqui você vai vendo pelo direito como vai ficando o ponto pipoca sobre ponto pipoca. Ó. Ele vai ficando nos intervalos entre um pipoca e outro da base. Ó. Aqui você pode ver melhor. Então, ele vai ficando uma bolinha aqui, a bolinha de baixo, ela não fica exatamente embaixo dessa segunda carreira, ela fica nos intervalos, ó.
Depois, quando você termina um trabalho de ponto pipoca, você arruma bem os relevinhos do ponto, com o dedo por dentro do pontinho, para ele ficar bem redondinho e ficar correto nos intervalos. Se você for fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca, trabalhando em círculo, você vai ter só 2 pontos altos aqui de intervalo, ó. Você não vai ter 4, porque os 2 do começo já contam como os 2 do final. Então, você termina com ponto pipoca e sobe os 2 pontos altos aqui, que já são o intervalo entre um ponto pipoca e outro. Se você for trabalhar reto, é dessa forma que nós estamos ensinando. Fica certinho, ó, ponto pipoca sobre ponto pipoca. E agora você vai trabalhar o restante da carreira. E nós vamos começar mais uma carreira, a terceira, para você ver como se trabalha novamente. Depois você pode fazer a amostra pelo tamanho que você desejar. Quando você estiver terminando a sua segunda carreira do ponto pipoca, você vai terminar com 2 pontos altos. É só no início que você começa com um e já faz o ponto pipoca. No final, você faz um ponto alto sobre o ponto pipoca e outro ponto alto sobre o ponto alto da base. Para iniciar, a mesma coisa, você vai intercalar os pontos pipoca. Outro detalhe importante ao fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca é o seguinte: você sempre vai ter a mesma quantidade de pipoquinhas na sua carreira. Então, aqui nós tivemos, ó, que você tem que ir arrumando o relevo, porque a hora que você vai fazendo, você vai amassando o relevinho, depois é só arrumar. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipoquinhas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipoquinhas. Então, sempre vai ter o mesmo número de pipocas na sua carreira. Agora, para você iniciar a próxima carreira, você vai novamente subir 3 correntinhas. Você vai virar o trabalho. Já no primeiro ponto alto, você faz o primeiro ponto pipoca. Você vai intercalar, ó, no espaço, depois no espaço, sempre nos espaços dos pipoquinhas da base. Então, você vai fazer 5 pontos altos já aqui nesse segundo ponto alto de base. Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Volto aqui no primeiro, que é o primeiro desse grupo de 5, pego a laçada, puxo ali por dentro e fecho com ponto baixo. Pego a laçadinha, faço um ponto alto sobre o meu ponto pipoca da base e outro ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Sobra esse ponto alto que era daquele intervalo de 2 da base. Então, nesse segundo, a gente já faz o ponto pipoca para ele ficar no intervalo dos pontos pipocas da base. Então, essa é a lógica do ponto pipoca. Começar com um ponto alto na carreira e já fazer o ponto pipoca e trabalhar a pipoca entre o intervalo da base de uma pipoca e outra, da carreira anterior. Então, vamos fazer aqui o quinto ponto alto. Voltamos no primeiro, ó, 2 pontos altos de intervalo. Voltamos antes do primeiro ponto desse grupinho de 5. Puxamos aquela laçada ali por dentro daquela correntinha, fechamos com ponto baixo. Fazemos um ponto alto sobre o ponto pipoca da base e outro ponto alto sobre o ponto alto seguinte. E no próximo, novamente, o ponto pipoca. Então, o relevo aqui nessa carreira, como nós estamos aqui pelo direito, ele já vai ficando certinho, ó. Então, você vai trabalhar agora pela quantidade de carreiras que você desejar, o ponto pipoca, para você ter a sua amostrinha. Depois que você trabalhar 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto pipoca, você já vai ver bem certinho o efeito do ponto. Então, ele fica um efeito muito lindo, especialmente para roupinhas de bebê, para peças mais delicadas. No site nós temos um gorro com aplicação de ponto pipoca sobre ponto pipoca, a barra do gorro. Então, aqui você vê como fica o efeito do ponto, fica um efeito super legal. Dá para fazer bolsas também, fazer bastante peças. Ó, então, ele fica retinho, sempre com 6 pontos pipoca em cada carreira, porque nós fomos intercalando. Se tiver numa carreira 6, na outra 7, você aumentou alguma coisa. Então, sempre tem que ficar retinho, ó.
Veja o avesso do ponto. O avesso ele vai ficando retinho, porque a gente empurra sempre os relevos para um lado só. Então, agora nós vamos arrematar essa nossa amostra. Porque ela já está prontinha. Se você quiser fazer a sua amostra um pouquinho maior para ver como vai ficando, fica a sua escolha. Ó. Então, o ponto pipoca sobre ponto pipoca, ele é feito dessa maneira.